Conheci o Antônio Celso em 1998. No fim de 98, eu estava iniciando um processo de busca de estágio para a faculdade e eu recebi uma informação de um professor que um grande químico cosmético estava em busca de profissionais para atuarem na sua empresa. E eu me inscrevi e a partir do início de 99 eu comecei a trabalhar com ele. Foi um período incrível. Eu acho que ele, mais do que a formação, ele participou da minha formação profissional, mas principalmente da minha formação humana. Foi um período de aprendizado incrível e que fez com que eu me tornasse o profissional que eu sou. Ele me ajudou a moldar como profissional. Primos em primeiro grau, minha mãe, as duas mães são irmãs. A minha mãe, Aparecida Lucentini, e a mãe dele, Yolanda, tá? Mas nós tratamos ela de tia Landa, não sei também porquê. E a minha mãe, né, são irmãs, eram da minha mãe, que infelizmente faleceu. E a gente tinha uma proximidade muito grande, porque nós éramos da região de Itaquaritinga, na Araraquarense. Eu e o Celso sempre tivemos um relacionamento muito forte, tá? Muito forte porque brincávamos muito, porque nos dávamos muito bem, conversávamos muito, mesmo na época que ele trabalhou, que nós dois já éramos adultos. A minha família foi muito dedicada à área de produtos cosméticos, muito mesmo, né? Desde meu pai, minha mãe, esses meus tios da Anaconda, em que o Antônio Celso trabalhou durante um grande período, eles foram até que, e são importantes, a empresa deles convive hoje, ela tem mais de 50 anos, a Anaconda. E o Antônio Celso participou dessa evolução, trabalhou nessa empresa em 2 períodos e tal. Meu tio era um marceneiro de mão cheia e fazia móveis para cabeleireiro. E o começo da Anaconda, tá, foi uma casa de cabeleireiros, por isso que se chama Casa Delino. Tivemos uma infância muito feliz no interior. Itaquaritinga era uma cidade acolhedora e tal. E com exceção de um irmão meu, todos nós nascemos em Itaquaritinga, né? E toda a família do Antônio Celso também, né? Eles eram em 3 irmãos. Orieta, que é a mais velha, o Monclar, que é do meio, e ele, que era a raspa de tacho, vamos dizer assim, entendeu? Mas o Antônio Celso tinha o quê? Diferença comigo de 3 anos, no máximo, máximo. Ele era muito pequenininho, ele era pequeno, eu já era mais taludinho, mais velho, ele demonstrou esse gosto pelas ciências, por química, e o interessante, na escola ele foi sempre o mais destacado nesta área. Tinha um quarto na casa da mãe dele, que era um quartinho, era o laboratório dele, tá? E tinha um sofá na janela que dava para o quartinho. Ele me colocava de joelho naquele sofá, naquela janela, ele ficava de um lado, eu ficava do outro e a gente ficava brincando. E ele evoluiu violentamente, ele era inteligente, curioso, ele queria saber de tudo, o que se referia não só à química própria, mas às ciências, aos fenômenos da natureza, uma série de coisas, ele estava sempre perguntando. A conversa dele era essa. Como meu irmão fez química industrial, então ele também passou a ter muito contato com o meu irmão, por essa proximidade da química. Como a nossa família era dedicada, como eu te falei, a minha família também teve uma indústria cosmética aí durante uns 20 anos e tal, em São Paulo mesmo, então ele direcionou esse grande gosto que ele tinha, esse desejo que ele tinha de conhecer as coisas químicas, as reações químicas, ele usou muito bem porque ele foi para a cosmetologia.
os anos foram passando, né? Cada um foi tomando seu rumo profissional. Ele foi fazer química, mas precisava de um estágio. E foi procurar meu pai na fábrica. E começou a fazer um estágio na fábrica, bem no chão de fábrica mesmo, que era onde ele gostava. Com todo esse anseio que ele tinha de conhecimentos, das ciências, de saber, da química, ele foi gradualmente subindo na profissão. E eu senti isso pelas empresas que ele passou, né? Porque ele era realmente um estudioso, ele foi crescendo na profissão. Mais recentemente ele criou a consultoria dele, que era a Consulcom. Ele dava aulas, ele ia pelo Brasil todo e tal. E numa época que ele achou melhor usar todo o potencial do conhecimento dele. Até então, ele ofereceu esse conhecimento às empresas, né? Então, além da Anaconda, que era uma empresa nacional, ele passou pela Bozano durante um bom tempo, né? Ele passou pela Natura. Eu acredito que a Natura foi onde ele fez uma grande carreira, né? E por quê? Porque a Natura é uma empresa de grande porte, uma empresa de tecnologia, e aliou ao conhecimento. Ele se deu muito bem lá. Muito embora ele ficou bastante tempo na Bozano. Ele chegou até a atingir a época da Revlon Bozano e tal. Ele trabalhava bastante, ele era uma pessoa profundamente dedicada ao trabalho e ele chegava muito cedo sempre ao escritório e passava boa parte do dia trabalhando sozinho, compenetrado, criando o seu material. E assim, muitas vezes depois do expediente eu passava para me despedir, ele ainda estava lá na sala trabalhando. Mas era uma paixão, ele gostava muito daquilo que ele fazia. Era impressionante, mas ele viveu para o trabalho, porque ele trabalhava de segunda a sexta, dando consultoria, e os cursos eram de final de semana. Então, assim, o que ele gostava, quando pequeno, ele ia para a casa da minha avó no interior, em Taquaritinga, brincava muito, mas sempre com experiências. Eu nunca vi meu primo andar de carrinho de rolimã, tá? Nem de patinete, nem de patins. O negócio dele era uma coisa mais intelectual, sempre foi uma coisa mais voltada para a química mesmo. Então, ele teve uma evolução incrível, né? Ele fez, acho que o setor brasileiro, a cosmetologia, crescer, enquanto que ele cresceu com o setor. Ele soube aproveitar bem, porque o Brasil tinha umas deficiências, algumas coisas, estou falando cientificamente, né? E acabou, hoje já está num patamar espetacular, não fica praticamente devendo nada a ninguém, né? O Antônio Celso tinha algumas características muito peculiares. Ele tinha uma memória incrível, então todo mundo admirava muito o Antônio Celso pela sua capacidade de se lembrar dos produtos e quais aplicações cada um desses produtos poderia ser feita. Mas ele tinha duas características muito importantes. Uma era a profunda paixão pela atividade, pela ciência cosmética, e o poder de síntese que ele tinha, a forma como ele transmitia o conhecimento. O que a gente notava nele era justamente esse desejo de transmitir muita coisa. Ele não era de esconder, de segurar nada. Era uma característica muito boa e rara. Quando ele montou a Consulcom, foi alguma coisa que me chamou a atenção, ele começou a dar cursos, né? E uma época de que os profissionais, as empresas, estavam ávidas de conhecimento, né? E ele organizou cursos, eu diria, praticamente fantástico. E tudo que ele aprendeu nas empresas, Bozano, Natura, Anaconda e outras empresas que ele pode ter passado, ele transmitia, ele nunca segurou nada com ele.
ele tinha essa capacidade de sintetizar o conhecimento e transmitir isso de uma forma muito didática. Então ele tinha cursos que ele ministrava, e esses cursos tinham um público extremamente vasto, desde alunos de faculdades, de alunos de graduação, até profissionais renomados da área de pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho muitas boas lembranças, mas ele no palco ministrando as aulas, ele no palco fazendo a apresentação dos cursos que ele criava com tanta paixão. Ele dedicava muito do seu tempo a criar e a elaborar os materiais técnicos da melhor forma possível, para que aquilo ficasse claro para as pessoas. E ele fazia isso muito bem. Então, ele no palco, quando ele estava ensinando, era uma imagem que sempre me marcou muito. O Antônio Celso era, da minha ligação, do meu conhecimento com ele, era extremamente introvertido. Era uma pessoa quieta. É interessante, essa característica dele remetia a ele a um cientista. Sabe aquela coisa, aquela pessoa voltada para ele mesmo, sempre lendo, sempre quieto. Eu nunca vi o Antônio Celso em grupos de festa, de bebida, de dança. Ele sempre estava se dedicando a essa parte de ciência. Não sei se isso é bom ou não, mas ele era extremamente introvertido. E a partir do momento em que ele passava a conhecer as pessoas, ele mudava bastante a forma como ele se comportava e como ele agia. Ele tinha uma relação super boa com todo mundo que fazia parte da equipe dele. Ele procurava ajudar as pessoas a resolver problemas pessoais, mesmo que esses problemas não interferissem no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas ele se preocupava profundamente com as pessoas. Tem alguns profissionais que precisam aparecer, são desejosos de aparecer e tal. Mas o Antônio Celso não era assim, não. Ele podia ter um reconhecimento muito maior e tal. Agora, é incrível o que ele fazia nas aulas dele, na Consulcom, ou quando ele era chamado. Aí ele se desdobrava, ele se sentia em casa. Por quê? Porque ele estava com alunos, 10, 12, 20, 30, sei lá o quê. Eu acho que o que tirava ele do sério era o desinteresse das pessoas em aprender. Aquilo que, quando ele tinha uma pessoa no time ou pessoas que assistiam às suas aulas e que simplesmente queriam a informação pronta, uma formulação, ele buscava a todo momento transmitir o conhecimento, fazer com que as pessoas se inspirassem a realmente aprender. Eu acho que o desinteresse pelo trabalho, o desinteresse pelo conhecimento era o que tirava ele do sério. E eu me lembro de uma coisa interessante. Quando eu fui para a presidência da ABC, ele estava, acredito, ainda aqui na Natura, se não me engano. Então, ele foi da minha posse e um momento lá me chamou de lado e falou: olha, primo, você conta comigo com o que você precisar, né? Eu só não posso te prometer cursos, aulas separados. Uma que eu tenho, a minha empresa agora, a Consulcom, né, que ele já estava pensando em mudar, embora ele ainda estivesse em algumas empresas, mas ele estava com alguma dificuldade de relacionamento, e ele falou: você pode contar comigo, mas esse negócio de congressos, esse negócio de apresentações, você sabe que não é meu forte, então com isso você não conta comigo, mas o restante que você precisar. E ele era realmente esse tipo de profissional. Ele me ensinou isso, a se dedicar apaixonadamente pelo aquilo que você faz, a trabalhar com paixão pela ciência cosmética. E eu aprendi tudo que eu sei com ele, inclusive pessoas com as quais eu venho convivendo nos últimos anos reconhecem isso e veem esse traço de personalidade como a dele, de uma pessoa que ama aquilo que faz. Tem até uma passagem muito curiosa que um funcionário meu me contou, que ele, no meio de um curso, chamou esse meu funcionário
tem 40 anos de empresa, e fez com que ele desse um depoimento. Para o meu funcionário, isso foi a glória, porque foi na frente de pessoas super renomadas, entendeu? Então, ele dando exemplos de pessoas que ele tinha ensinado, e de coisas que ele tinha aprendido com esse meu funcionário. Ele tinha essa humildade de dizer, olha, aprendi muito com esta pessoa também, que está aqui para dar um depoimento para vocês de como trabalhar direito, de como fazer, de como levar uma empresa para frente. Olha, uma verdadeira humildade, pessoa. Eu fui participar de um processo seletivo para trabalhar na BASF, no laboratório de aplicações. E o diretor da área, na época, que foi fazer a entrevista, no início da entrevista, ele verificou que eu havia trabalhado com o Antônio Celso. E ele disse, não, conhecimento técnico eu sei que você tem, eu não preciso checar isso. Ele virou meu currículo e simplesmente quis saber a respeito de mim. Queria saber a respeito da minha personalidade, mas ele, naquele momento em que ele viu o nome do Antônio Celso, ele já percebeu que não tinha dúvidas quanto ao meu conhecimento técnico. O nome dele realmente é portas abertas. Você fala, muitas vezes eu falo, olha, quem me deu o seu nome, sua referência, não sei o quê, mas eu sou prima do Antônio Celso Sampaio. Nossa, que bárbaro! E eu tenho o maior orgulho disso, de ser prima dele. De ter sido prima, né? Mas, infelizmente, aí já foi.